Olá pessoal, eu sou a professora Casey e hoje eu vou dar continuidade na terceira aula do primeiro módulo. Na terceira aula a gente falou sobre as figuras musicais e as pausas, correspondentes, que são os sinais que representam o som e os sinais que representam o silêncio. Nessa aula vocês viram que quanto mais para cima nessa tabelinha aqui, maior é a figura, ou seja, sempre de um degrau para o outro, a diferença para cima é o dobro e para baixo é metade. Então, por exemplo, a semínima, eu preciso de duas semínimas para dar uma mínima, porque a mínima vale o dobro, ok? Então, sempre o de cima vale o dobro e a de baixo vale metade. Sendo assim, para uma semínima eu preciso de duas colcheias para dar o valor dela. E assim a gente vai indo por diante, tá? Se fica fácil para você, adota alguém para valer um, tá bom? Dentro da música, o mais comum é que a gente adote ou a semínima ou a colcheia para valer um, tá bom? Essas são as duas figuras que na maior parte das vezes vai valer um tempo pra gente. Na aula de hoje, nessa continuação, nós vamos aprender um pouquinho sobre ponto de aumento. O ponto de aumento é um pontinho mesmo, ó. A gente coloca do lado direito da figura. E ele serve justamente para isso, para aumentar o valor dela. Mas em que proporção? A gente aumenta a metade do valor da figura, tá? Então depende de qual figura a gente colocou o ponto de aumento. Por exemplo, aqui eu coloquei um ponto de aumento na mínima. Isso significa que vai ser a mínima mais a metade dela, que é a semínima. É como se eu estivesse somando esses valores, certo? Então eu vou dar um exemplo. Se a semínima está valendo 1, a mínima está valendo 2. Então, a mínima com ponto vale o 2 mais o 1, porque o pontinho vale metade de 2, que é o que a mínima vale, ok? Então, ela vai ficar valendo no total 3, certo? Outro exemplo aqui embaixo. Eu coloquei uma colcheia com ponto de aumento, certo? Então, eu continuo somando o valor da colcheia com a figura que é a metade dela, certo? Para olhar isso, eu vou olhar aqui na tabela. Ó, adotei a colcheia, né? E aí eu vou somar com o valor que for a metade dela, que é esse valor aqui de baixo. Ou seja, vai dar uma semicolcheia. Certo? Se eu tivesse, por exemplo, vou manter naquela ideia que a semínima está valendo 1. Se a semínima está valendo 1, a colcheia está valendo metade. E a semicolcheia está valendo 1/4, porque é a metade da metade, certo? Na outra aula eu tinha explicado para vocês que aqui a gente conta como meio ou 0,25, né? A gente pode contar assim também. Fica um pouquinho mais difícil de pensar. Eu prefiro na fração, porque se for mais para baixo, vocês vão saber que vai, ó, 1/8, 1/16, né? Que é sempre dividindo por 2, tá bom? Para cima, multiplica por 2. Então, aqui seria o 2 e aqui seria 4 tempos, tá bom? Então, pensando assim, a colcheia tá valendo meio e a semicolcheia está valendo 1/4, ou seja, aqui vai dar um total de 3/4 ou 0,75, tá? Tempos, no caso, certo? Vou dar qualquer outro exemplo. Vou pegar uma mais longa, uma maior. Vou pegar a semibreve. A semibreve, se eu colocar um pontinho de aumento nela, pela referência que a gente adotou, que a semínima vale 1, ela sozinha vale 4. Se tiver com um pontinho de aumento, ele vai valer metade da figura. Se a figura vale 4, ele vale metade de 4, 2. Ou seja, a semibreve pontuada vale 6, certo? Então, o valor do ponto é sempre metade da figura. Então, ele varia conforme a figura que você está colocando um ponto de aumento, tá? Então, ele sempre pensando na metade da figura, tá certo? Nesse mesmo pensamento, na aula de hoje, a gente vai aprender o que é a ligadura. Lá na partitura vocês vão ver que existem dois tipos de ligadura.
ligadura. Essa ligadura que eu vou falar hoje, ela é a ligadura de prolongação, tá? Ela soma o valor, ela aumenta o valor também. Ela tem uma função parecida com a do ponto de aumento, e depois eu vou explicar para vocês o porquê que a gente usa a ligadura no lugar do ponto de aumento. Porque eu não preciso ter um valor exato para ligar, tá? Eu posso ligar, não precisa ser pontinho, não precisa ser meio. Eu posso ligar figuras iguais, olha. Elas valem a mesma quantidade. Posso ligar figuras diferentes também, né? Mas eu vou pensar aqui, ó. A ligadura, ela liga um som ao outro e ela tem que ser sons de mesma altura. O que é o som de mesma altura? É o som de mesmo nome. Por exemplo, se eu colocar uma ligadura de Dó a Mi, não vai ter essa função que a gente está falando aqui. Vai ser outro tipo de ligadura. Vai ser ligadura de frase. Agora, se eu tiver do Dó até o mesmo Dó, ou do Sol até o mesmo lugar na pauta, que aqui a gente não está escrevendo na pauta. Eu estou escrevendo só as figuras para vocês. Mas se na pauta for a mesma nota, o mesmo lugar na pauta, aí a gente soma o valor. Eu só toco a primeira e seguro enquanto está durando o som das outras figuras que estão ligadas, tá bom? Vai ter uma aula que eu vou mostrar só na prática como que isso vai funcionando, tá bom? Mas agora vamos pensar aqui. Se eu estiver somando isso, é a mesma coisa de eu tocar 1, 2, 3, 3 semínimas. Ou seja, teria que, se eu estou valendo um tempo para semínima, seriam 3 tempos. A gente não tem uma figura que é de 3. Eu tenho uma de 2 somada com meio, que é o pontinho de aumento, né? Então, se eu somar essas duas aqui, já dá uma mínima, ó, vou pôr ela aqui. E essa figura, a semínima não é metade da mínima, então ela se transforma nesse pontinho de aumento aqui, ó. Ok? Então, se eu tiver ligadura segurando uma semínima com outra, são 3, é a mesma coisa que eu estar com a duração de uma mínima pontuada, tá bom? E vice-versa, se eu tivesse uma mínima pontuada, ela pode ser igual a gente colocou aqui, ó, uma mínima ligada a uma semínima ligada a uma mínima, ok? O quanto que eu estou invertendo, tanto faz. É a mesma coisa que eu falar assim, 1 mais 1 mais 1 dá 3, 2 mais 1 dá 3, 1 mais 2 dá 3. O resultado, matematicamente falando, é o mesmo, tá bom? Aqui embaixo, ó, o exemplo aqui de baixo. Eu peguei uma colcheia e eu tô ligando numa semicolcheia. Esse daqui eu não tenho, tipo, eu não tô ligando 3, mas ele também dá. Eu vou segurar essa daqui, ó, que é a colcheia, e essa é a metade da colcheia, não é? Então, eu coloquei o pontinho que vale a metade, ok? Outro exemplo, vamos ver. Olha lá. Eu vou começar do menor, que para vocês provavelmente isso vai ficar mais fácil também, tá? Vou somar essas duas aqui, ó. 2 semínimas é a mesma coisa de uma mínima. Aí eu tenho agora aqui, ó, 2 mínimas, dá o valor de uma semibreve. E aqui eu teria o valor de 2 semibreves. É uma figura que vocês ainda não aprenderam, vou só mostrar para vocês, que é a breve. Ela é assim. Aqui é o desenho dela. Ela é o dobro da semibreve. Semibreve, metade da breve, tá? Mas é só porque o exemplo ficou grandão, né? Mas então, vocês sempre que tiverem alguma coisa para somar valor, lá nos exercícios que vocês forem fazer, sempre começa do menor, tá? Os menores deram essa mais uma que é igual. Sempre tenta agrupar o que for igual também, né? Às vezes pode aparecer um exemplo lá para vocês assim, ó. Olha lá, essas são as menores, não são?
são? Ó, deixa eu ligar aqui. Essas são as menores, ó. Eu vou pegar essa junto com essa, ó. São duas semicolcheias, deu uma colcheia. Se eu pegar essas duas aqui, ó, que são as colcheias, deu uma semínima. E agora eu vou juntar a semínima com a mínima. A semínima com a mínima eu não consigo juntar em uma figura só. Eu vou dar o resultado em ponto de aumento, ó. Vai ser uma semínima e essa daqui virou o pontinho de aumento que eu tenho aqui na semínima, ok? Então, hoje vocês aprenderam a parte do ponto de aumento, que é o pontinho do lado direito, tem que ser do lado direito, tá? Tem outro pontinho que vem aqui embaixo na cabeça da nota, ó, é diferente. O pontinho de aumento, ele aumenta a metade do valor da figura. E a ligadura de prolongação é aquela que soma o valor. Eu toco só a primeira e fico segurando enquanto as notas estão sendo ligadas. Qual que é a vantagem da ligadura? É dentro de um compasso, porque às vezes eu tenho, por exemplo, um compasso de 4 tempos. Aí eu tenho uma semibreve. Vou pôr aqui embaixo para vocês. Eu tenho um compasso de 4 tempos. A semibreve, ela já vale 4. Aí eu terminei esse compasso, porque a semibreve já ocupou ele. Aí eu tenho duas mínimas aqui, vamos dizer. Se eu estiver ligando aqui, o que eu estou fazendo? Eu não poderia colocar um ponto de aumento aqui nessa. Se, mesmo sabendo que a semibreve pontuada dá o mesmo valor que esse, porque não cabe. Uma semibreve pontuada a gente viu que dá 6 tempos, olha. E ela não cabe dentro de 4, certo? Então eu faço uma ligadura. Isso significa que eu vou segurar essa figura por 4 mais 2 tempos. Essa daqui eu não vou tocar, eu vou só segurar. Ok? Então essa é a diferença do ponto de aumento para ligadura de prolongação. Tá bom? Além de a ligadura de prolongação poder prolongar figuras de qualquer duração, de qualquer tamanho, eu posso ligar, não precisa ser só a metade como é o ponto de aumento, tá bom? O ponto de aumento pode ser duplo também, eu posso colocar 2 pontinhos de aumento também. Se eu tiver, por exemplo, uma semibreve pontuada, ela é a semibreve mais a mínima. Se eu tiver outro pontinho de aumento, esse ponto ele é metade do primeiro, ou seja, eu tenho que somar com a metade do ponto de aumento. Então seria o valor de uma semibreve mais uma mínima mais uma semínima. 4 mais 2, 6, mais 1, 7 tempos. Aqui teria que ser um compasso de 7 tempos, ok? Então, aí agora eu vou passar alguns exercíciozinhos para vocês também. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar lá no grupo do WhatsApp, pode perguntar no privado ou mandar aqui mesmo no nosso YouTube, tá bom? Obrigada, até a próxima!